Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de março de 2023, são 8 horas da manhã. E o Bolsonaro está com medinho da repercussão do caso das joias. Não é para menos, porque há uma fartura de provas jamais vistas em outro escândalo envolvendo não só ele, mas sua mulher também. No caso, Bolsonaro e Michele ganharam presentes que não poderiam manter lá na Arábia Saudita e ele, inclusive, conseguiu ficar com o dele, e o dela, que era um presente mais caro, acabou retido pela Receita Federal e por funcionários diligentes da instituição. E o fato é que a movimentação, a quantidade de provas e a disposição para investigar assustou o Bolsonaro. Ele não quis nem falar sobre isso, ele não deu nenhum pronunciamento público, não refutou, não fez live, não fez nada, e as notícias são de que há muito medo da parte dele desse escândalo, que deve fazer com que mais uma vez ele adie o adiamento para voltar. Ele ia voltar em fevereiro, depois decidiu voltar em março, agora diz que vai voltar em abril. E agora ele não tem mais data para voltar, pelo menos por enquanto. E mesmo que tenha, não vai adiantar nada, porque ele não volta. Depois de 2 dias em Washington, Bolsonaro retornou na noite do último domingo à casa dele em Orlando. Na verdade, a casa do lutador José Aldo, num condomínio de luxo em Orlando. E voltou assustado com a repercussão do caso das joias de 16,5 milhões de reais, de acordo com um ex-auxiliar que conversou com o ex-presidente. Apesar disso, até ontem à noite, o Bolsonaro se recusava a falar no assunto publicamente e nem pretendia gravar um vídeo como lhe foi sugerido para se explicar aos seus eleitores. No sábado, ele deu uma rápida declaração. Disse ele: as joias iriam para o acervo e seriam entregues à primeira-dama. E o que diz a legislação? Ela poderia usar, não poderia desfazer-se daquilo, só isso. Mais nada. Agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que não recebi. Ele não recebeu porque não conseguiu receber. Mas outro presente de alto valor do mesmo presenteador árabe, ele recebeu. E na verdade ele está enganado. A Michele não poderia dispor das joias como ela quisesse. Isso teria que ser integrado ao patrimônio da República. Não era para ela ficar desfilando com as joias por aí. Ele não tem nem conhecimento da lei. Até o momento, nenhum advogado foi consultado para auxiliar a defesa do Bolsonaro, até porque o caso é recente, estourou no fim de semana. E é lógico, tratativas devem haver, mas o jornal ainda não sabe. E a Polícia Federal vai interrogar Michele Bolsonaro na investigação sobre as joias e diamantes trazidas ilegalmente. O depoimento dos dois vai ser um dos últimos passos da investigação. E é por isso que o Bolsonaro reluta em voltar. Até porque, até para Michele, a coisa ficou meio complicada aqui no Brasil. Porque ela agora, para sair daqui, não vai ter desculpa. Qualquer desculpa que ela der para sair do Brasil vai complicar, apesar de que ela não tinha cargo executivo, né? Todas as decisões, nesse caso aí, dizem respeito ao Bolsonaro, mas a cumplicidade também é um tipo penal. E investigadores da Polícia Federal avaliam que Michele e Bolsonaro devem ser ouvidos no inquérito sobre a tentativa do antigo governo de receber ilegalmente no Brasil joias que eram presentes do regime da Arábia Saudita. Este seria um dos últimos passos da apuração que será conduzida pela PF. Os próprios envolvidos na defesa do casal acreditam que é difícil que ambos não sejam convocados a prestar depoimentos sobre as joias avaliadas em 16,5 milhões de reais.
A previsão é que o inquérito seja instaurado nesta segunda-feira e seja conduzido pela Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. E delegados ouvidos traçaram um roteiro que deve ser seguido nas apurações. Os primeiros depoimentos seriam dos funcionários da Receita Federal que tiveram envolvimento com a apreensão das peças, não é, que estão sendo mantidos os nomes deles em sigilo, para eles não virarem vítimas dos bolsonaristas, não sofrerem inclusive ameaças dos bolsonaristas por conta de terem realmente barrado o crime de Bolsonaro, com muita coragem, diga-se, porque o Bolsonaro era presidente da República quando eles fizeram isso. Os investigadores creem que é preciso apurar junto a eles quais autoridades e funcionários do antigo governo solicitaram a liberação das joias, o nível de pressão que eles exerceram e a mando de quem atuaram. Como revelou o jornal Estado de São Paulo, em outubro de 2021, Bolsonaro recebeu aqueles presentes. E o material era trazido por um auxiliar do então ministro das Energias, Bento Albuquerque. Os investigadores apontam que o ex-ministro e seu auxiliar e as demais autoridades envolvidas na tentativa de reaver o conjunto de diamantes também devem ser ouvidos. Outro passo considerado importante seria tentar ouvir os membros do regime saudita, dos árabes, para confirmar os destinatários do presente milionário. E aí eu acho muito mais difícil, porque eles simplesmente podem decidir não falar nada. E como são os corruptores, provavelmente não vão querer falar nada e não há como obrigá-los, né? Na sexta-feira, o Flávio Dino afirmou que determinou à PF que investigasse o caso. E o Flávio Dino deve acionar nesta segunda a Polícia Federal para apurar a tentativa do governo de trazer as joias. E como já foi dito, ele vai acionar o órgão para que investigue possíveis crimes na tentativa de Bolsonaro trazer as joias, e os crimes são de descaminho, não é que é contrabando, descaminho aqui é o seguinte, é contrabando, é a tentativa de driblar o pagamento de impostos e tem pena de 1 a 4 anos de prisão. Peculato, quando o funcionário público se apropria de um bem, né, na verdade 2 a 12 anos de reclusão, é um crime mais grave. E lavagem de dinheiro, quer dizer, é crime para mais de metro, porque, por exemplo, se ele for condenado pelos 3 crimes, aí você vai ter que somar as penas, né? Não passando de 30 anos, ele vai ter que cumprir uma pena, depois a outra de 30 não, agora é 40 anos a pena máxima no Brasil. E os próximos passos no caso das joias para Michele Bolsonaro já estão aí tipificados nas outras matérias, e o fato é o seguinte: com tudo isso, com certeza o Bolsonaro não volta. E o fato é que, se bobear, a mulher dele vai fazer uma viagenzinha para matar a saudade do marido e vai abandonar escritório do PL, todos os planos aqui no Brasil, porque dificilmente eles vão querer estar aqui no âmbito dessa investigação. Aliás, em questão aí de algumas semanas, eles vão ter que ser ouvidos pela Polícia Federal e provavelmente vão querer fazer isso lá nos Estados Unidos, pelo menos o Bolsonaro, porque voltar para cá ele não volta. E o escândalo das joias e a falta de roteiro vão atrasar a viagem de Michele Bolsonaro pelo país, né? As viagens dela vão demorar mais para sair do papel. Aliados dizem agora, após o caso das joias revelado pelo jornal Estado de São Paulo, que ela só deve pegar a estrada em junho. Imagina, nós estamos em março, né? E isso é especulação, porque na verdade esse caso aí mudou tudo. Isso aqui, esse adiamento das viagens da Michele Bolsonaro pelo Brasil, já induz a crença de que ela pode estar querendo se pirulitar daqui do país, porque realmente o caso é muito grave, porque tem muita prova, né? Tem os funcionários da Receita, eles vão dizer quem pediu, quem não pediu para liberar, as tentativas que o Bolsonaro fez para liberar as joias, o conjunto de joias que foi para o presente dos sauditas para ele, que passou, não passou dela, mas passou dele. É um caso muito sério. E o Senado recorre no STF contra o fim de investigações a Bolsonaro pela CPI. Integrantes do G7 da CPI da Covid pediram à advocacia do Senado para recorrer da decisão de Dias Toffoli de arquivar
os pedidos de investigação contra Bolsonaro. O Dias Toffoli realmente continua fazendo das suas, né? Precisava saber qual é a relação dele com Bolsonaro. E o PT monta uma tática para isolar Moro e Dallagnol no partido de Moro, União Brasil, e do Dallagnol, o Podemos, porque ambos os partidos estão na base do Lula, já tem aí cargos, já estão aderindo, União Brasil muito mais, né? Tem 3 ministros, e também a argumentação do PT no Congresso é a seguinte, é de que o Moro e o Dallagnol criminalizaram a política. Na verdade, Moro e Dallagnol conseguiram se eleger, mas eles não vão para muito lugar no Congresso Nacional, porque 90% do Congresso Nacional odeia esses dois, porque eles criminalizaram a política. Alguns vão até achar bom isso, mas não é bom. A situação hoje do Brasil de criminalização da política é o pior que pode acontecer para a nossa democracia. E o Partido Liberal, o Partido Bolsonaro, se arma para criar barreiras conservadoras contra interesses progressistas. Ou seja, o PL quer acirrar o fanatismo religioso, a homofobia, a rejeição aos direitos da mulher, como por exemplo o aborto, não é? E tudo isso. E o processo do homem acusado de atirar bomba caseira no comício de Lula na Cinelândia avança. Ele é acusado de atirar uma garrafa com explosivos e fezes. Está aqui o cidadão que agora vai responder pelo seu ato, né? Cana ele não vai pegar, mas vai ficar com a ficha suja e vai perder a primariedade. Mais uma que ele apronte é cana. E o caso das joias também pode atrapalhar esse sujeito aqui, o Silveira, né? O ministro do Lula, das Minas e Energia, que substituiu o ministro que tentou contrabandear joias de Bolsonaro e que é ligado a ele. Então aí o PT está em pé de guerra contra esse cara e agora a situação dele, né, se complicou. E aí só um último comentário, né? Infelizmente, pessoal, a necessidade do Lula de fazer acordos com a direita é o que preocupa, porque a direita brasileira é muito corrupta. Todos os principais casos de corrupção dos governos Lula e Dilma eram de gente da direita que estava naqueles governos. E fazer aliança com a direita é isso. O povo continua elegendo esses corruptos de direita e depois você precisa deles para governar e aí acaba ficando tudo nas costas do governo de esquerda, que não tinha opção senão fazer acordos com a maioria de direita que o povo elege. Esse é o problema no Brasil. E depois esse mesmo povo fica reclamando de corrupção. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.